Eu tô ferrado, ferrado da cabeça. Se Jesus não me ajudar, eu vou morrer com certeza. E se alguém conseguisse convencer você de que a sua vida inteira está acontecendo dentro de uma simulação? É exatamente com essa ideia que South Park brinca em Grounded in the Loop, o episódio da realidade virtual. A premissa começa simples. Butters acredita que está usando um Oculus Rift e vivendo dentro de uma simulação, quando, pelo menos no começo, existe uma explicação muito mais óbvia para tudo aquilo. E falando do Oculus Rift, o episódio foi ao ar justamente em 2014, em uma época que a tecnologia havia colocado a realidade virtual em alta novamente. E a série aproveita exatamente esse acontecimento como ponto de partida para transformar uma simples pegadinha em algo muito maior. Porque, aos poucos, a pergunta deixa de ser como Cartman enganou o Butters e começa a virar outra bem mais complicada. Afinal, quem está enganando quem? Esse é um daqueles episódios que parecem confusos de propósito, e é exatamente essa sensação que a gente vai explorar aqui. Então já deixa o like, se inscreve no canal e continua comigo, porque hoje a gente vai descobrir o que é real e o que não é. E o episódio começa de um jeito que parece até simples demais. Buddy está andando pelos corredores da escola, usando um headset que, na verdade, nem está conectado a coisa nenhuma. Só que, para ele, aquilo é uma experiência de realidade virtual. Ele olha para os colegas, para tudo ao redor, completamente impressionado com o quanto aquele mundo parece real. E é aí que entra o Cartman, escondido e falando com ele por um walkie-talkie, como se estivesse controlando aquela experiência. E ele até cria uma regra para impedir o Butters de tirar o headset. Se ele remover o óculos fora do chamado ponto de contato, os miolos dele seriam destruídos. E, para deixar a mentira ainda melhor, Cartman ainda diz que se você morrer na realidade virtual, morre na vida real. E o mais engraçado é que o Butters acredita. Mas eu acho que reduzir essa cena a o Butters sendo muito burro perde justamente a parte mais interessante da piada. Ele acredita na mentira porque o Cartman constrói uma explicação que parece coerente dentro da realidade que ele apresentou. O Butters não tem acesso às informações que nós temos. Para ele, Cartman tá falando pelo walkie-talkie, existe um headset na cabeça e tudo ao redor realmente parece diferente. E essa dinâmica diz bastante sobre a relação entre os dois. E não é a primeira vez que South Park explora isso. A série já brincou várias vezes com a facilidade que o Cartman tem para manipular o Butters, como, por exemplo, em Casa Bonita, Incrível E, Cartman com a boca na botija e até em A Morte de Eric Cartman. O padrão sempre se repete. Cartman sabe que o Butters confia nele e essa confiança acaba virando a principal ferramenta da pegadinha. Por isso, acho que chamar o Butters simplesmente de burro não explica muito bem o que tá acontecendo. Ele é ingênuo, mas também é extremamente disposto a acreditar nas pessoas. E o Cartman conhece essa característica melhor do que quase qualquer outro personagem. A pegadinha funciona justamente porque ele não precisa inventar uma mentira perfeita, só precisa inventar uma mentira que o Butters esteja disposto a acreditar. Bem-vindo de volta, amiga. Uau! Isso foi demais! Como se sente? Está tudo bem? Peguei no peitinho da Wendy. No dia seguinte, Cartman tá no refeitório, contando pros outros como conseguiu enganar o Butters. Pra ele, aquilo é simplesmente a pegadinha perfeita. Stan ainda tenta fazer com que o Cartman pare de mexer com ele, mas o gordinho insiste que o Butters merece ser zoado. E, como se precisasse provar o ponto, Butters aparece justamente na hora e começa a agir como se ele e o Cartman compartilhassem um segredo que ninguém mais entende. E, mais tarde, aquilo continua. Dessa vez, Cartman manda o Butters sair pela vizinhança e cumprir uma missão. Primeiro, ele precisa limpar a neve das calçadas. Depois, tocar a campainha da casa e pegar o dinheiro que uma senhora entrega pelo serviço. É uma tarefa simples, mas o Butters está encantado porque, dentro da cabeça dele, aquilo ainda é um jogo. Mas o problema começa mesmo quando o Cartman manda ele voltar pro ponto de controle. E o Butters simplesmente decide que não vai voltar. E aqui tá a parte que eu acho mais interessante. A mentira do Cartman cria uma espécie de licença moral na cabeça do Butters. Porque, se aquilo é um mundo virtual, então as regras normais deixam de importar. O dinheiro não é de verdade, as pessoas não são de verdade. E, principalmente, as consequências não são de verdade. Então o Butters vai pra sua casa e desconta no pai dele toda a raiva acumulada pelas vezes em que ficou de castigo. Depois ainda sai pela rua, joga pedras nos carros, derruba o motorista e rouba o carro dele. Tudo isso transmitido pelo walkie-talkie. E ele mesmo ainda resume perfeitamente o que tá acontecendo. Diz que isso é tipo Grand Theft Auto, enquanto reproduz elementos bem específicos da série GTA, tipo roubar um carro e tentar agredir uma profissional do amor pra pegar o dinheiro dela. Eu sou o Bambambam, vou roubar esse carro. Parece até o Grand Theft Auto. Legal, tem uma prostituta ali. Vier a porrada nela e vou roubar o dinheiro. Espera aí, Boris. Toma isso. Só que o Butters descobre da pior maneira possível que aquela realidade virtual não tem nada de virtual.
depois de roubar o carro e tentar assaltar a mulher, ele acaba sendo esfaqueado e vai parar no hospital. E é aí que o Cartman aparece lá, vestido como uma versão miniatura do Morpheus, de Matrix, e começa a explicar pro Butters que ele ainda tá preso na simulação. Segundo ele, Butters teria tirado o equipamento no lugar errado, e, por isso, continuava preso dentro da realidade virtual. E ainda vai além. Cartman, do nada, começa a usar truques fajutos de mágica pra fazer ele acreditar que consegue alterar aquilo que está ao redor. E, por causa disso, pro Butters, aquilo já não é mais só uma brincadeira. Agora existe uma explicação pra tudo o que aconteceu. Como você sabe disso? E como eu saberia que a enfermeira vai entrar por aquela porta? Está tudo bem por aqui? Então acontece uma coisa que muda completamente o jogo. No dia seguinte, Cartman recebe uma ligação do suporte técnico do Oculus Rift, e do outro lado da linha está o Steve, um atendente de um call center indiano. Só que o Steve não tá ligando pra ajudar o Cartman a tirar o Butters da realidade virtual. Ele tá ligando pra avisar que é o Cartman quem está preso nela. Só que o Cartman, obviamente, não acredita. E aqui o episódio faz uma coisa muito interessante. Ele pega a mesma lógica que o Cartman criou pra enganar o Butters e simplesmente devolve pra ele. Até aquele momento, Cartman era a pessoa que sabia a verdade, enquanto o Butters acreditava em uma mentira. Agora, Cartman recebe uma informação que contradiz tudo aquilo que ele acredita ser real. E pra piorar, a série ainda corta pro quarto dele na cena seguinte, onde Cartman está, completamente catatônico e conectado a um Oculus Rift. Pronto, agora existe uma imagem concreta dizendo que o Steve pode estar falando a verdade, ou não. E é justamente aqui que o episódio deixa de ser apenas uma história sobre um garoto sendo enganado e solta uma pergunta bem mais séria. Como você sabe que a realidade que está percebendo é realmente a realidade? E isso lembra, por exemplo, o clássico experimento filosófico do cérebro na Cuba. Imagine que o seu cérebro esteja conectado ao computador, capaz de produzir todas as experiências que você sente. Se tudo parece exatamente igual à realidade, como você poderia provar que não está dentro de uma simulação? E ainda existe também uma relação interessante com a alegoria da caverna, de Platão. Na caverna, as pessoas tomam as sombras que enxergam como se fossem a própria realidade. Aqui, o problema é parecido. Butters e Cartman estão tentando interpretar sinais, mas não possuem uma posição completamente externa de onde possam verificar o que está acontecendo. E a hipótese da simulação leva essa dúvida para um cenário ainda mais próximo do que vemos aqui. E se aquilo que chamamos de realidade for apenas uma camada construída por algum sistema que não conseguimos perceber? Claro que o episódio não precisa estar fazendo uma adaptação direta dessas ideias, mas é justamente esse tipo de pergunta que ele consegue despertar usando uma situação completamente absurda. E pensando nisso hoje, a ideia fica até mais fácil de imaginar. Deepfakes, inteligência artificial generativa, ambientes virtuais cada vez mais convincentes, e estamos ficando cada vez melhores em fabricar coisas que parecem reais sem necessariamente serem. Então, pensa comigo, se alguém te ligasse agora e dissesse que toda a sua vida é uma simulação, quanto tempo levaria para você começar a duvidar? Na verdade, nesse momento você está no seu quarto, no computador e conectado ao seu capacete, mas está num coma como num transe, meu caro. Não fode! E aqui a situação sai ainda mais do controle. Butters acaba ficando de castigo em casa pelo que fez. E existe uma ironia muito boa nisso. Ele tinha passado boa parte do episódio acreditando que estava em uma realidade virtual, justamente porque achava que nada tinha consequências. Só que agora, ele está de castigo na realidade também. Ou pelo menos, é isso que ela acredita. E quando o Cartman aparece, ele já chega acusando Butters, pergunta se ele tá tentando enganá-lo, e revela que falou com o atendimento da Oculus. E, segundo o que falaram pra ele, é o próprio Cartman quem está usando o capacete e está preso na realidade virtual. Pro Butters, isso é um alívio. Mas o Cartman logo transforma essa descoberta em uma nova ameaça. Porque, se ele está preso na realidade virtual, então o Butters não passa de um simples programa de computador. E é aqui que a própria mentira começa a se voltar contra os dois. Cartman tinha convencido Butters de que morrer na realidade virtual significava morrer na vida real. Agora, ele acrescenta uma nova regra. Se o Butters foi colocado de castigo na realidade virtual, ficará de castigo na vida real para sempre. Tá lembrado que se morrer no mundo virtual, você morre na vida real? Então, quando fica de castigo no mundo virtual, fica de castigo na vida real também, pra sempre. Butters então procura o Kyle para pedir ajuda. Daí, Kyle, Stan e Kenny vão até a casa do Cartman e encontram ele conectado ao Oculus Rift. Então Kyle decide ligar para o atendimento ao cliente, e Steve atende novamente. Segundo ele, os aparelhos estão apresentando problemas, e a empresa está tentando localizar todos eles para fazer um Total Recall, ou seja, um recolhimento geral dos headsets. E aqui, South Park tá fazendo uma referência bem direta ao filme de mesmo nome, Total Recall, de 1990. No filme, Arnold Schwarzenegger interpreta um homem que procura uma empresa especializada em implantar memórias artificiais. Só que, depois de passar pelo procedimento, ele começa a descobrir que, talvez, as memórias que acreditava serem reais não sejam exatamente o que parecem. A partir daí, a história mergulha justamente nessa dúvida. O que está acontecendo de verdade e o que pode ser uma realidade fabricada. Ou seja, a referência combina perfeitamente com o episódio.
enquanto o Total Recall coloca o protagonista em uma situação em que ele não consegue confiar completamente nas próprias memórias e percepções. South Park faz algo parecido com os meninos, só que transformando tudo em uma enorme confusão de realidades virtuais. E tem ainda mais uma curiosidade na tradução brasileira. O título original desse filme é simplesmente Total Recall, mas por aqui, o filme recebeu o nome de O Vingador do Futuro, uma tradução bastante livre, provavelmente muito mais interessada em vender a ideia de um filme de ação estrelado pelo Schwarzenegger do que em preservar o sentido do título original. Não fode. Não fode o quê? Ele disse que vão fazer um recall total. Porra, não fode. E aí vem a cena que resume perfeitamente o personagem do Steve. Depois de explicar todo esse problema com os headsets, ele simplesmente pergunta se o atendimento foi satisfatório. E eu te faço a mesma pergunta. O nosso atendimento também está sendo satisfatório? Se estiver, deixa o like e se inscreve no canal. É a melhor forma de registrar sua avaliação. Só que, diferente do meu atendimento, o Steve não resolveu absolutamente nada. Ele simplesmente está jogando a responsabilidade de volta para os meninos e ainda sugere uma solução ainda mais absurda. Ele diz que alguém precisa colocar o óculos, entrar na realidade virtual e tentar levar o Cartman até um ponto de controle. E é nesse momento que o episódio começa a ficar realmente interessante, porque a estrutura deixa de ser apenas uma sequência de reviravoltas e começa a funcionar como uma máquina de produzir dúvidas. Na cena seguinte, Kyle entra na realidade virtual, encontra o Cartman e tenta explicar que ele tá preso na simulação. Só que o Cartman não aceita. Pelo contrário, ele vira a situação e diz que é o Kyle quem está preso na realidade virtual. Cartman afirma que ele foi enviado justamente para salvar o próprio Kyle, e não o contrário. E agora, temos duas pessoas dentro daquela realidade, cada uma acreditando que a outra está enganada. Então Kyle tenta encontrar uma resposta fora daquela situação. Ele liga para Best Buy para descobrir quem realmente comprou o aparelho. Parece uma boa ideia, até o telefonema ser transferido para o atendimento ao cliente. E quem atende é justamente o Steve. Nesse ponto, eu lembro da primeira vez que assisti ao episódio e foi exatamente aqui que eu parei de tentar montar uma explicação lógica. Porque toda vez que alguém encontrou uma possível saída, o episódio simplesmente coloca o Steve no caminho e fecha outra porta. E o mais curioso é que isso não acontece por acidente. Nos comentários de produção, Trey Parker e Matt Stone contam que a ideia inicial era justamente criar uma história em que o público ficasse constantemente tentando descobrir qual realidade era verdadeira. Só que, conforme escreviam o episódio, especialmente depois do primeiro ato, eles próprios começaram a ficar confusos sobre qual mundo era o real e tiveram dificuldade para organizar todas aquelas camadas. E, sinceramente, acho que essa informação ajuda a explicar por que essa parte funciona, porque a confusão não tá apenas no roteiro, ela começa a fazer parte da experiência de assistir. Kai, eu quero que se prepare. Isso vai ser muito difícil de acreditar, mas é você que está em coma, com o capacete conectado. Não fode! E a essa altura, Steve já deixou de ser apenas o atendente que aparece do outro lado da ligação. Ele praticamente virou uma peça do próprio mecanismo que tá deixando todo mundo maluco. Porque, depois de Kyle e Cartman voltarem, eles encontram o Stan falando com Steve ao telefone. Ele tá tentando estabelecer alguma certeza sobre o que tá acontecendo e insiste que aquilo tudo é real. Só que o Cartman já foi longe demais para aceitar isso. Ele tá convencido de que é um programa de computador e que, portanto, alguém ainda deve estar dentro da realidade virtual. E é aí que o Steve entrega uma informação importante. A primeira pessoa a ligar para o atendimento ao cliente foi o Butters. E essa é uma pista importante. Talvez, finalmente, exista uma maneira de reconstruir a sequência dos acontecimentos. Mas, antes que isso leve a qualquer resposta, o Steve faz uma coisa completamente absurda. Ele liga pro próprio atendimento ao cliente, e quem atende, outro Steve. Os dois, então, começam a discutir sobre quem é o verdadeiro, até que um deles percebe que existe um problema. Alguém que está dentro da realidade virtual conseguiu ligar pro atendimento. E, segundo Steve, isso criou um loop de avaliação do cliente, ou como ele mesmo chama, um Customer Service Vindaloop. E esse nome é uma piada com Vindaloo, um prato bastante conhecido da culinária indiana. Então, Vindaloop é basicamente um trocadilho entre Vindaloo e Loop, combinando o atendimento indiano do Steve com um ciclo interminável de ligações e avaliações que eles acabaram criando. Alô, atendimento ao cliente, eu sou Steve. Alô, aqui é Steve do atendimento ao cliente. Ah, não, meu amigo, eu sou Steve do atendimento ao cliente. Depois de tudo, Cartman, Kyle e Stan acabam indo até a casa do Butters, e chega um momento em que, teoricamente, conseguimos juntar as peças. Butters explica o que aconteceu e afirma que eles estão no mundo real. Pra ele, não existe mais dúvida. Só que o Cartman continua convencido de que é uma simulação. Na cabeça dele, se tudo aquilo é real, então alguém precisa estar do lado de fora usando o óculos e observando aquela realidade. Ou seja, eles ainda estão diante dos mesmos acontecimentos, mas cada um possui uma explicação diferente pra eles. E é nesse momento que o Steve liga novamente. Ele explica pro Stan que existe um paradoxo. Ele diz que, dentro da realidade virtual, existem algumas coisas que simplesmente não deveriam acontecer.
você não pode morrer, não pode ficar de castigo e, principalmente, não pode ligar para o atendimento ao cliente. Só que 2 dessas coisas aconteceram. E aí vem a parte que eu mais gosto nessa sequência. Depois de acompanhar o episódio inteiro tentando descobrir qual realidade é verdadeira, descobrimos que a solução do paradoxo não depende de nenhuma dessas respostas. Steve só quer saber uma coisa. Eu respondi as suas perguntas e ofereci um bom atendimento. É uma pergunta completamente ridícula dentro da situação. Sten tá tentando entender se existe, literalmente, uma realidade objetiva ao redor dele, enquanto Steve tá preocupado com a avaliação do suporte técnico. Mas é justamente aí que tá a piada. Então Sten responde que sim. E, no instante que ele aceita que o Steve prestou um bom atendimento, Butters, Stephen, Kyle e Cartman simplesmente desaparecem. É quase como se a realidade não fosse resolvida pela descoberta da verdade, mas pela aceitação de uma condição absurda. E então Sten percebe. Era ele quem estava dentro da realidade virtual. Agora você vai aprender. Sim, você respondeu todas as minhas perguntas e estou satisfeito com o atendimento ao cliente. Então Sten finalmente chega ao ponto de contato e tira o óculos Rift. E quando ele faz isso, o episódio revela a última camada da história. A animação simplesmente desaparece. De repente, estamos vendo os próprios garotos em live action, diante de um computador, como se tudo aquilo que acompanhamos durante o episódio fosse apenas a experiência da realidade virtual do Sten. E aí vem a última piada. Eles perguntam pro Sten o que ele achou do óculos, e ele responde que gostou bastante, mas faz uma reclamação específica. Os gráficos são péssimos. É uma piada simples, mas funciona porque atinge a própria série. Depois de passar o episódio inteiro criando diferentes camadas da realidade, South Park termina revelando que até o mundo animado que estamos acostumados a considerar como real era, dentro da lógica da história, apenas mais uma simulação. O que você achou do óculos? É show de bola. Mas os gráficos são uma merda. E tem uma ironia nisso tudo. Sten tá reclamando justamente da aparência de um mundo que nós, espectadores, acabamos de passar quase 20 minutos assistindo. Não é uma tentativa de explicar tudo. Na verdade, é quase o contrário. O episódio simplesmente chega ao limite da confusão e decide terminar com uma piada sobre a própria animação. No começo, parece que Grounded in the Loop está fazendo uma pergunta bem simples. Quem está dentro da realidade virtual? Só que, conforme a história avança, essa pergunta começa a perder o sentido. Cada personagem encontra uma explicação que parece resolver o problema, mas logo aparece alguma coisa que contradiz aquilo. E quando finalmente parece que chegamos à resposta, descobrimos que até o mundo que considerávamos real era apenas mais uma camada. É aí que, pra mim, está a ideia mais interessante do episódio. Ele não tá realmente pedindo pra gente descobrir qual realidade é verdadeira. Ele tá mostrando como é difícil ter certeza de qualquer realidade quando todas as evidências que você possui fazem parte dela. E isso lembra aquela velha pergunta filosófica: e se tudo aquilo que você conhece estiver errado? Como confiar nos seus sentidos se uma simulação fosse capaz de reproduzir perfeitamente aquilo que você enxerga, ouve e sente? E hoje, essa ideia parece ainda menos distante do que em 2014. A gente vive cercado por inteligência artificial, deepfakes, imagens geradas por computador, algoritmos capazes de personalizar aquilo que vemos e ambientes digitais cada vez mais convincentes. Não significa que estamos vivendo dentro da simulação, obviamente, mas ficou cada vez mais fácil perceber como uma representação pode parecer real sem necessariamente ser. Por isso, talvez a verdadeira vítima do episódio nem seja o Butters ou Cartman, e sim o próprio espectador. Porque a gente passa quase toda a história tentando encontrar uma resposta definitiva, e o episódio continua tirando essa resposta da nossa frente. E eu acho que é justamente aí que ele funciona melhor. Grounded in the Loop não recompensa quem consegue montar perfeitamente o quebra-cabeça. Ele transforma a própria tentativa de resolver o quebra-cabeça na piada. No fim, talvez a pergunta mais interessante nem seja qual realidade era verdadeira, e sim, se você estivesse dentro de uma simulação perfeita, como você provaria que ela é uma simulação? Me diz a sua resposta nos comentários. E se você curtiu a análise, deixa o like e se inscreve no canal. E tem mais vídeos de South Park aparecendo na tela agora, então escolhe um deles e continua por aqui. No mais, valeu por estar comigo e nos vemos na próxima. Que negócio é esse de que respondeu as minhas perguntas? Não está respondendo pergunta nenhuma.